Meus amigos, vocês estão notando que um certo discurso em reação à defesa que o Elon Musk vem fazendo das liberdades de expressão nas redes sociais no mundo inteiro e com ênfase no Brasil, está havendo então uma reação de maneira muito orquestrada, organizada pelo regime, pelo sistema, e não só em nível aqui, nacional, no Brasil. Ao contrário, toda uma galera, vamos assim dizer, do globalismo, inclusive uma galera do globalismo que está nos Estados Unidos, ali, alguns, por exemplo, membros do Partido Democratas, parlamentares, deputados da Câmara dos Representantes, né, lá nos Estados Unidos, que são do partido do atual presidente de esquerda, o Joe Biden, toda uma estrutura, inclusive governamental e não governamental, que está por aí em alguns países da Europa, na América do Norte, alguns aqui na América do Sul, e claro, sempre também os ícones do globalismo, os chefetes e os chefões, que dão suporte, inclusive, financeiro, econômico, à manutenção e patrocínio desses projetos de degeneração do modus vivendi, do modo de vida da sociedade ocidental. Vocês sabem muito bem, quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Pois bem, o Elon Musk vem colocando aí um pouco de tumulto no parquinho daqueles que vinham e vêm organizando a brincadeira da mordaça mundial. Eles descobriram que a internet é muito perigosa. Para quem? Ou para o quê? Para o projeto deles. O projeto deles de governo mundial, o governo central, onde alguns oligarcas, mega oligarcas, né, magnatas, donos do mundo, os DGs, como alguns dizem, né? Eles têm uma visão de mundo, algo muito complicado para a gente, não há tempo no vídeo para a gente descer as minudências, mas vocês todos, em certa medida, sabem do que eu estou falando. O globalismo e o que o globalismo implica. Mudança em tudo. Eles querem mudar tudo. A família, a educação, como a vemos, a cultura, os limites da soberania dos países. Eles querem relativizar tudo. Os valores, tradicionalismo para eles? Não. Conservadorismo? Não. Então, tudo que vocês estão vendo, ideologia de gênero, né, destruição dos idiomas, da linguagem, a infantilização da maior parte dos seres humanos, eles querem tornar os seres humanos descartáveis o quanto puder, querem acabar com a célula familiar, querem tirar qualquer espécie de bússola que o ser humano possa ter. Inclusive, sem dúvida nenhuma, um dos focos de destruição deles é a própria religião, as religiões. Estão infiltrando pessoas dentro dessas religiões, em altos cargos das principais religiões, são apóstatas, fazendo apostasia por todos os lados, relativizando tudo, valores, procedimentos, relativizando os valores postos na legislação de certos países, relativizando a constituição de certos países. Os globalistas no mundo inteiro, e principalmente em países estratégicos, mesmo como países como o Brasil, como dizia antigamente, terceiro-mundista, né? Mesmo assim, o Brasil é um país estratégico, e por isso que eles tomaram o Brasil. E muitas vezes estão tomando certos países estratégicos por meio de uma ferramenta muito perversa, o inconstitucional ativismo do judiciário. As principais nações do mundo estão eivadas por esse verdadeiro cancro que é o ativismo judicial. Cancro que é o ativismo judicial. Eles estão destruindo o ordenamento jurídico de vários países, acabando com aquela harmonia e independência entre os poderes, e é uma praga. Isso está no mundo inteiro, para mais ou para menos. E até mesmo na Suprema Corte americana, em certo sentido, há esse troço.
Bom, dito tudo isso, é claro que eles precisam amordaçar as pessoas hoje, sobretudo onde o verdadeiro debate cívico acontece, que é nas redes sociais. Na grande aldeia virtual que torna o mundo inteiro, num piscar de olhos, uma arena de debate instantânea, em tempo real. Isso ameaça, isso destrói os planos desses déspotas disfarçados de bem-intencionados pelo bem mundial. Eles se acham os iluminados. E, em certo sentido, bem se parecem com aqueles primeiros iluministas lá atrás, que também, aqueles sim, no primeiro momento, foram os estreantes, os precursores da destruição da civilização ocidental. Lá eles, lá os iluministas, que deram suporte teórico, inclusive, para as barbaridades da Revolução Francesa. Esse vídeo já vai longo, um pouco teórico, mas por que eu estou dizendo? A batalha está sendo dura. E as redes sociais é um risco. A concretização pode inviabilizar a concretização dos objetivos desses senhores do mundo, que alimentam estes vagalumes com luzinhas no bumbum, muitos deles postos numa cadeira de presidente, ou em cadeiras parlamentares, ou em cadeiras de tribunais superiores. Empregadetes, tiranetes que são empregados de imperadores que estão acima deles. Vejam, e o Elon Musk está corajosamente se contrapondo a isso. E trata-se de ano eleitoral nos Estados Unidos. As acusações que todos estão sabendo e verificando aí na rabeira, na esteira do Twitter Files Brasil, mostrando, desnudando os desmandos, tudo isso está deixando em polvorosa a esquerda brasileira, os donos do poder que tomaram o poder no Brasil, e também a esquerda norte-americana. Porque eles sabem, a esquerda norte-americana, os democratas de Biden, que os republicanos vão, e já estão fazendo por meio de 2 comissões da Câmara dos Representantes, a comissão de assuntos judiciários, jurídicos e judiciários, essa altura da noite a voz já, e também a comissão de assuntos exteriores. Lá, nessas 2 comissões, inclusive agora dia 8 de maio, o Elon Musk vai depor na comissão na comissão de assuntos exteriores. O pessoal do Rumble, outra rede social, esta bem menor do que o Twitter, mas que vinha bastante promissora no Brasil, preferindo não cumprir uma ordem, eles, o Rumble, que entenderam, portanto, eles, o Rumble, ilegal a ordem do Alexandre de Moraes, preferiu abandonar meses atrás a sua atuação aqui no Brasil. O Rumble também está sendo chamado pelo Congresso americano para prestar contas, para ajudar a esclarecer o que está acontecendo no Brasil. Meus amigos, talvez os republicanos nos Estados Unidos vão fazer esse assunto render e deixar o rei aqui, os reis daqui do Brasil, ainda mais nus, e isso pode atrapalhar a hipótese de reeleição do Biden lá. Por isso, e esse é o motivo desse vídeo,